E agora estamos recebendo a doutora Priscila Frazão, infectologista e pós-graduada em geriatria, aqui no nosso espaço do Expresso News, para falar um pouquinho sobre meningite, e o caso sobre Mogi Guaçu, né? O caso que chamou a atenção das crianças. Vamos começar, doutora. Primeiro, seja bem-vinda. Aí o espaço aqui é todo seu. Obrigada pelo convite. É um prazer poder trazer informação para todos vocês. Doutora, de forma mais objetiva, qual que é a principal diferença entre a meningite viral e a bacteriana? Especialmente em gravidade, risco, o que tem de diferença entre as duas? Olha, a principal diferença entre a meningite viral e a bacteriana, nós já temos aí na etiologia do agente. Então, a viral é causada por um vírus, tá? Em geral, a gente não tem vacina. E a bacteriana é causada por bactérias, e essa sim a gente tem vacina, inclusive no calendário corrente das crianças e adolescentes via SUS. Quanto à gravidade, a bacteriana, ela é um pouco mais agressiva, tem sintomas um pouco mais rápido, então o paciente fica mais prostrado mais rapidamente, tem febre um pouco mais alta, acaba tendo uma dor de cabeça muito mais intensa, e a evolução dessa meningite é mais rápida, tá? Ao passo que a viral, ela é um pouco mais indolente, tem os mesmos sintomas, mas de uma forma um pouco mais branda. Só para a gente ter um exemplo, a meningite meningocócica, né, que é causada por uma bactéria chamada meningococo, ela é extremamente agressiva e, em geral, os pacientes ficam com muita sequela quando não acabam falecendo, né? Então, pacientes que não foram vacinados, eles têm uma taxa de letalidade muito maior para essas meningites bacterianas. Perfeito. Doutora, agora sobre o caso de Mogi Guaçu. Há risco de novos casos no distrito de Martinho Prado Júnior? Só o fechamento das escolas já foi suficiente para conter essa transmissão? Fala um pouquinho sobre esse caso. Sobre o caso de Mogi Guaçu, né? A gente viu que é uma meningite viral. Ela aconteceu aí final de fevereiro, começo de março. As escolas foram fechadas até o dia 30 de março agora, tá? Então, a princípio, já teve o tempo de incubação, não foram registrados novos casos, e a escola sofreu aí uma desinfecção, foi feita uma limpeza rigorosa, né, de todo o aparato da escola, então o risco é muito pequeno, é muito diminuto. Doutora, e para a gente tranquilizar esses pais, quais são os sinais de alerta, o que deve ser feito imediatamente para proteger as crianças? O que a senhora orienta? Então, para tranquilizar os pais, né, eh primeira coisa, foi uma meningite viral. Lógico, né, que não é uma coisa tranquila, meningite sempre é um quadro grave. A gente tem sim sequelas que podem ser causadas por meningites virais, mas num todo é menor do que se fosse, né, uma meningite bacteriana. Então a problemática é menor. Então isso já pode deixar a gente um pouco mais tranquilo. E outra, né, as crianças que foram vacinadas, pensando em meningites bacterianas, elas estão protegidas, né. Nós temos aí uma cobertura vacinal, segundo as escolas, de 98% para meningites bacterianas, tá. Essas meningites virais, elas não podem se tornar bacterianas. Então um outro ponto para tranquilizar os pais, tá. Doutora, uma pergunta que chegou para a gente aqui pelo nosso WhatsApp 19971510718. Você também pode mandar sua pergunta. A pergunta diz o seguinte: existe risco real dessa meningite viral se espalhar dentro do distrito onde o caso foi registrado? Quais fatores influenciam para esse possível avanço, caso exista, né, haja esse risco, doutora? Os sinais de alerta são febre persistente, uma dor de cabeça intensa, às vezes acontecem vômitos, em crianças menores, né, que não conseguem relatar os sintomas, muitas vezes fica uma criança chorosa, uma criança prostrada, não quer se alimentar, não consegue beber líquido, não consegue tomar a mamadeira. Então são sinais de alertas para procurar um médico e uma avaliação. São excluídas outras causas que podem ser infecciosas, e aí então
Caso a gente não ache, né, uma outra possibilidade de infecção ou se os sinais forem muito claros de uma possível meningite, a investigação vai ser feita e o tratamento instituído. Agora, a respeito dessa meningite se espalhar dentro do distrito, né, de Martinho Prado. A princípio, nós podemos ficar tranquilos, foi feita toda a contenção que poderia ter sido feita, então houve o fechamento das escolas, houve o isolamento dos professores que transitavam entre as escolas, então os casos foram em uma escola, mas os professores transitavam entre outras escolas e essas escolas também foram fechadas. Está sendo feita toda a desinfecção, o período de incubação já está terminando, então, a princípio, o risco é praticamente zero. Agora, doutora, quais medidas de prevenção, de controle devem ser adotadas pela população, pelas autoridades de saúde para evitar novos casos? Existe alguma medida de prevenção? No caso da meningite viral, a gente não tem muita coisa para fazer, tá? Tem as medidas padrões, né? Que é a higienização, a limpeza das mãos, evitar contato com pessoas que estejam doentes. Então, as crianças que estão doentes, elas não deveriam ir para a escola. Isso tudo diminui a transmissão e é uma transmissão por gotículas. Então, geralmente, saliva, são crianças pequenas, tá? Que colocam objetos na boca, né? Que acabam aí tendo um compartilhamento de algumas coisas na hora das brincadeiras. Então, a transmissão entre os pequenos desse quadro viral é um pouco mais intensa. Mas não tem nada que ser feito além do que já está sendo feito, para o caso da meningite viral. Agora, é importante nós frisarmos que a meningite bacteriana é uma meningite muito grave e que para essa sim nós temos medidas de prevenção, que é a vacinação da forma correta. O SUS oferece, né, no seu calendário, oferece a vacina, tá, para as crianças e adolescentes. Essa vacina deve ser seguida à risca o calendário vacinal. Dessa forma, a gente evita casos graves, que são meningites bacterianas, tá? Perfeito. Muito obrigado, doutora Priscila Frazão, infectologista, especialista em infectologia. Obrigado pela sua participação aqui. Eu é quem agradeço a oportunidade e até mais.